Oi, 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 eu sou Thiago França e esse é o Sabe Som. Sabe Som, episódio número 50. Hoje o papo é sobre carnaval e o convidado é Ale Youssef, produtor, empresário, idealizador do Baixo Augusta, o bloco que mais reúne gente nessa cidade. No Brasil, o Baixo Augusta deve estar pau a pau com o Bola Preta. O bloco sai na Avenida da Consolação no domingo de pré-carnaval. Sempre envolvido com a vida pública, o Ale já foi secretário de Cultura na gestão Bruno Covas, esteve à frente do mitológico estúdio SP, ali na Rua Augusta, deu uma afastada do bloco enquanto era secretário, mas agora está de volta à vida de carnavalesco. Confere aí. Já avisei que não é entrevista, é papo. E eu vou começar lendo um livro aqui, um trechinho do Dançando nas Ruas, que é da Bárbara Ehrenreich, uma antropóloga americana, que fala o seguinte: a dança é uma biotecnologia de formação de grupo. Desse modo, grupos capazes de se manter junto por meio da dança teriam evoluído e possuído uma vantagem evolucionária em relação a outros grupos, que é a vantagem de serem mais aptos a montar uma defesa coletiva contra quaisquer animais ou humanos hostis. Alguma semelhança com o carnaval, Ale Youssef? Olha, Thiago, com certeza muita semelhança. Primeiro, obrigado pelo convite. É muito legal estar aqui com você falando dessa nossa paixão, dessa nossa militância em comum, né? Que nos une de verdade, que na verdade é um traço identitário nacional, né? No que diz mais, no sentido mais amplo. Mas já que você leu esse trecho tão bonito, a gente pode citar Roberto da Mata, né? Que diz que o carnaval talvez seja a instituição que melhor dê sentido de continuidade para o Brasil. Com certeza. E isso é absoluta. Muito, muito verdade, né? Porque se a gente fizer uma análise bem superficial dessa frase tão, tão, tão profunda, muita coisa, inclusive coisas muito ruins e às vezes coisas boas acontecem entre um carnaval e outro. Mas o carnaval sempre acontece. O carnaval sempre acontece. E parece que quando tá pior é que é o melhor de todos. É, por causa dessa coisa da transgressão, né? Da liberdade, do grito de liberdade, talvez, né? De extravasar, né? De pôr pra fora. Cara, tudo que a gente passou foi muito ruim, mas o carnaval de 2019 foi uma loucura, foi uma lavação de égua. Não quero nem falar por quê, mas, né, quem sabe, sabe. E a gente tá cercado com os outros livros aqui. Tem o Direito à Folia, do Gui Varela, que é parceiro nosso também, um livro mais técnico. O Ale já citou Roberto da Mata. E tem também a Maria Isaura Pereira, né, que é o segundo pilar do entendimento do carnaval, que é o carnaval como uma grande lupa, como uma lente de aumento de como é e como está a nossa sociedade, nossa vida, o país. Ela mostra pra gente, né? E eu acredito que o carnaval é uma grande revolução na minha vida no sentido cidadão mesmo, de entender meu papel como cidadão, de como atuar, melhorar a cidade. A gente vai entendendo o funcionamento da cidade, a gente vai entendendo o funcionamento político, a gente se aproxima das coisas, né? Quer dizer, a gente tem a possibilidade de se aproximar das coisas. Você já teve do outro lado também. Né? Bicho, fala você aí, que eu vou me perder aqui de tanto falar. Mas, Thiago, é legal falar desse outro... É legal de falar desse teve do outro lado. Eu tive 2 vezes do outro lado, né? Na gestão da Marta, que eu cuidei da Secretaria de Juventude, né? E agora, mais recentemente, quando eu fui secretário de Cultura. E posso te dizer uma coisa. A cidade é uma com o carnaval de rua e é outra sem o carnaval de rua. Tenho certeza absoluta. Ela mudou totalmente. Eu acho que houve nas últimas 2 décadas uma expansão de toda a potência cultural da cidade, que sempre existiu, que sempre foi muito importante na cidade de São Paulo, mas que ela se dava basicamente indoor,
dentro dos espaços culturais. Sim. E houve uma expansão para o espaço público. E isso é uma luta social de anos, de cada um de nós e de tantas outras formiguinhas nesse processo, que transformou a cidade de São Paulo em outra cidade, com outra dinâmica. Eu posso pegar a partir desse ponto de inicial que você falou, bom, você teve em um outro lado, eu tinha uma ação enquanto secretário de Juventude na gestão Marta, por mais que a gestão Marta tenha sido tão impactante, tão importante, Sim. tenha tido festivais gratuitos nas ruas, tenha tido grandes eventos culturais para a juventude que a gente fez e tal, mas não existia uma, digamos assim, uma tecnologia social na cidade de ocupação do espaço público. Sim. Você tinha lá o Parque do Ibirapuera, o Pão Music, que acontecia com os grandes shows, você tinha os shows... Houve muito show lá, cara. Também. Muito show. Só que você não tinha essa tecnologia social que só existe nos grandes centros carnavalescos. Por que o Rio de Janeiro consegue fazer qualquer tipo de evento público gratuito na rua, na praia? Pode ser o Réveillon de milhões e milhões, pode ser o show da Madonna de milhões e milhões. Porque existe uma tradição na cidade, inclusive as forças de repressão estão adaptadas a essa tradição. Mais acostumadas com isso. E a gente está no processo aqui em São Paulo, né? A gente está num processo que é um processo lento, de idas e vindas, de conquistas e retrocessos, mas estamos nesse processo, que é um processo reversível, né? No sentido de que a cidade já se transformou, a gente já se acostumou com isso, né? Sim. E eu acho, para passar um dado importante, que a gente, apesar do cenário de crescimento desse conservadorismo que a gente tanto combate e que tanto combate a nossa festa, Sim. a gente está num cenário positivo para a festa. Não no que diz respeito a poder público, nada disso. Sim. Nós estamos num cenário positivo porque a pesquisa que mostra os hábitos culturais da população brasileira, recentemente publicada, coletada pelo Datafolha, feita pelo J. Leiva Cultura e Esporte e patrocinada pelo Itaú Cultural, pela Fundação Vale, etc., Fundação Itaú, essa pesquisa mostra que em São Paulo, e também em todo o Brasil, mas em São Paulo, a gente tem a música sertaneja, em primeiro lugar de hábito cultural, mas se você somar samba e pagode, é segundo, e tá perto. No Brasil inteiro tá 5 pontos atrás só. Entendeu? Não é aquela discrepância que se imaginava que se dá no market share, que é a maneira que o mercado olha pro negócio. E assim, na boa, eu sou paranoico, entendeu? Eu sou paranoico, eu sou mineiro, eu sou desconfiado por natureza. Então, assim, esses números aí, especialmente no que diz respeito à música sertaneja e ligação com o agronegócio, eu desconfio. Mas então, essa pesquisa dos hábitos culturais no Brasil dá 34% de porque a pesquisa é cumulativa, você pode responder 3 gêneros. Né? Eles ouviram muita gente no Brasil inteiro. É a maior coleta de dados e de informações sobre hábitos culturais da população brasileira da história, e foi feita nas capitais, em todas as capitais do Distrito Federal. Quando você pega pelo gosto musical, tá 34% música sertaneja. A soma do samba com o pagode alcança 29%. E a MPB está com 27%. Então, mostra o seguinte, na minha visão, na minha primeira leitura, que existe um grande movimento nacional em torno das rodas de samba, e a gente vê em qualquer cidade do Brasil isso, e existe um grande movimento de valorização do carnaval de rua em todas as capitais do Brasil. Cara, você sabe que eu acho que é a única coisa, o único legado positivo, eu acho, da pandemia. É um pouco isso, assim. Eu acho que em São Paulo caiu a ficha da importância que é você estar em lugares abertos, arejados e tal, né? A gente passou a vida inteira enfurnado dentro de uns bunkers, dentro de balada e tal. E aí, de repente, parece que o paulistano descobriu a rua, né? Com o carnaval e depois com a coisa de, a gente só, se puder um lugarzinho aberto, tudo bem, né? Eu acho que essa luta é uma luta bem... Mas é uma luta do carnaval e se amplia na lógica do direito à cidade, né? Sim. A gente lá no Baixo Augusta sempre brinca, né? Que tem o movimento do carnaval, quer dizer, pelo menos do Baixo Augusta, foi um movimento de colocar cultura e arte na rua, de disputar a cidade com os carros para fazer carnaval, ao mesmo tempo que tinha a ocupação 9 de julho, representando o movimento de moradia, que tinha o cicloativismo representado pela Praça do Ciclista, que é ali também, né? O movimento do Parque Augusta, né? Que também foi muito importante pelo bem-estar, pelo meio ambiente.
direito à cidade como um todo, né? Eu acho que você tem toda a razão. Mas é importante a gente dizer, essa cidade foi transformada, sim, pelo carnaval de rua. Sim. Porque foi o primeiro grande movimento que começou a arrastar muita gente e dar densidade para tudo isso. Sim. Não, com certeza. Inclusive, bom, nossa, a gente falou um monte de coisa aqui e, assim, uma coisa que eu acho que é importante dizer também, que, assim, o alecrim dourado que não gosta do carnaval, bicho, paciência, entendeu? O mundo inteiro olha pro Brasil e fala que o carnaval é o que tem de mais legal aqui. Então, o alecrim dourado que o bloquinho passa na porta do seu prédio aí, você tá chateado, paciência, viu, meu amigo? Paciência. E você sabe, uma coisa que eu fiz uma reflexão outro dia no UOL, eu estava falando com a Fabíola Cidral no UOL News, e no contexto da minha coluna, inclusive aquela coluna que você, inclusive, participou e tal, se você fizer uma análise de pesquisa de opinião sobre o carnaval, você vai ver que existe uma adesão favorável muito maior ao carnaval do que se você fizer uma análise, uma pesquisa de opinião relacionada à polarização política no Brasil. A polarização vai estar lá pau a pau, certo? Como a gente tem visto no Brasil. Sim. E o carnaval tem uma vantagem muito mais ampla do que a vantagem de um lado ou de outro na pesquisa de polarização. O que mostra, inclusive, que essa percepção que você fala, alecrins dourados, ou que essa percepção do conservadorismo, o cara é de direita, é contra o carnaval, é mentira. Sim. Isso é mentira. Então, assim, esse é um argumento usado muito por quem fala que é contra o carnaval, pelos conselhos de segurança. Não, metade da população é mais conservadora. Não significa que é contra o carnaval. Entende? Então acho que é importante a gente começar a usar esse dado, porque os números não batem. Eu falei esse comentário quando eu estava comentando sobre aquela prefeita lá do interior do Maranhão, que proibiu o carnaval e criou um festival gospel. E ela está sendo bombardeada pelas pessoas da cidade. E as pessoas da cidade são eleitoras delas, são evangélicas ou do ponto de vista ideológico mais à direita, sei lá, mas ela está sendo criticada por causa disso. Mas isso é uma loucura, porque assim, o carnaval tem 2000 anos. Será que a gente chegou num estágio que a gente retrocedeu tanto que as pessoas são mais conservadoras hoje do que há 2000 anos atrás? Bicho, não é possível, cara. Não é possível que a gente chegou nisso. É verdade. E, bicho, uma coisa que eu acho que é legal de falar, que eu acho que na percepção de muita gente a gente tá em lados opostos, e eu acho que a gente tá do mesmo lado em frentes complementares, né? A gente faz dois carnavais bem diferentes. Sim. Né? O meu carnaval é um carnaval de bairro, com banda pequena, de chão. O Baixo Augusta, né, tem um trio elétrico e tal. Tem 7. Com muito orgulho. Cara, eu não sei nem como é que é fazer um carnaval desse. Nem saberia fazer um carnaval desse. Olha, cara, eu acho que são as circunstâncias, né, que vão se apresentando a partir do momento que você começa um movimento como o nosso. Eu acho que também nós estávamos abertos a esse crescimento, obviamente. Sim, né? Porque você é um cara que oferecido e eu não quero. Você é um cara que sempre valorizou esse modelo, o modelo da fanfarra, o modelo da charanga na rua, do som dessa orquestra de metais maravilhosa que você tem. E que é um modelo incrível, que garante, inclusive, uma qualidade estética e musical maravilhosa para a cidade e a diversidade do carnaval da cidade. A gente não está em lados opostos, né? Quem percebe isso está numa bolha muito pequena que vai estourar que nem uma bolha de sabão no ar e vai sumir. A gente tem que estar juntos para impedir que essas bolhas estourem. Claro. Entende? Eu acho que o Baixo Augusta, ele cumpre um papel de uma ação política, né, que foi feita em determinado momento. A gente tinha ali uma ação muito antagônica à Prefeitura de São Paulo, que proibia a festa, né, quando a gente surgiu, né, a gente começou na gestão Kassab, e a gestão Kassab simplesmente proibia o carnaval de rua. A gente foi autorizado a desfilar na calçada. Sim. Né? Isso, só abrir esse parênteses, porque é um negócio que eu sempre vou dizer quando as pessoas torcem o nariz de falar que São Paulo tem a ver com carnaval e tal. Existe uma tradição que foi descontinuada, que foi proibida. Não era uma proibição propriamente dita, mas era assim, era um pesadelo kafkaniano
que você podia tentar e não ia conseguir fazer. Não, até importante a gente resgatar, a gente voltar um pouco mais no tempo até, né? Sim. O Cai Cai era um bloco, que virou a Vai Vai, né? A banda da Barra Funda era um bloco, que virou a Camisa Verde e Branco, né? Então você teve um processo, graças à ditadura militar, diga-se de passagem, né? Graças não, pela ditadura militar, diga-se de passagem, que é o processo de transformação dos movimentos populares e de rua em escolas que ficavam dentro para desfilar no Sambódromo ou na Avenida Tiradentes naquela época, né? Então é importante a gente registrar que existia sim Carnaval de Rua em São Paulo, existia sim essa tradição. Os modernistas lá, a Pagu, ela ia no Caicai, né? Sim. O Adorirã e a Elis iam lá, todo mundo ia lá ver o que era o cordão da Saracura no Bexiga, né? Foi lá naquele lugar que o Adorirã e o Geraldo Filme cruzaram, né? E criou basicamente a essência do que é, o DNA do que é a cidade de São Paulo hoje, do ponto de vista cultural, né? Então, lá atrás, aí de fato aconteceu tudo isso. Houve uma proibição, uma coisa muito difícil de se superar. Alguns blocos continuaram, o caso do Esfarrapado, o caso da Banda Redonda, do Plínio Marcos, né? O caso de alguns blocos de bairro, né? Mas com muito pouca estrutura, né? Sem nenhum tipo de apoio. E aí sim, quando nós fizemos esse movimento junto com o manifesto, que era o Manifesto Carnavalista, né? O Baixo Augusta, a turma mais da Vila Madalena, né? Aquele inicial ali e tal, a gente levou um não na cara. Tanto é que a gente desfila no primeiro ano com autorização para sair pela calçada, a gente vai pra rua, vem a polícia, eu sou abordado pelo policial para ir pra delegacia. Cheguei a entrar na Paraty na época, o carro da polícia, da PM, e aí foi parado pelos advogados que estavam lá, Augusto Botelho, Mara Natácia, eram advogados ali que estavam lá no bloco. Primeiro desfile, me tiraram de lá, né, e falaram, o pessoal falou, olha, ele foi solto, liberdade. E isso deu um gás, assim, muito engraçado. Eu nunca me esqueço, foi a Titi Miller, cara, ela tava na frente, assim, ela saiu correndo, falou, Ale foi solto. Era a época do Estúdio SP, a gente sempre se encontrava, tava todo mundo meio ali e tal, e todo mundo achando uma barbaridade fazer carnaval, mas não vai dar certo. Mas eu acho que isso foi o estopim dessa coisa mais ativista. Aí a gente teve um processo de enfrentamento à prefeitura até quando o Haddad ganhou. Quando o Haddad ganha, há uma liberação que foi muito benéfica para o movimento de carnaval de rua da cidade. E com o Baixo Augusta crescendo muito na Rua Augusta, a gente tem ali, a gente faz aquele pedido no último ano do Haddad pra gente ir pra Consolação. O que na época parecia uma coisa meio improvável, né? Porque a Consolação realmente é muito grande, carnaval e tal. E era a época dos... mas partiu de vocês isso. Sim. Eu achei que vocês tivessem sido... Imagina, convidados eu tive que até falar com ele, foi difícil de convencê-lo, inclusive. Aí eu lembro que eu falei, cara, a gente pode ter um bloco que vai sair na foto para demonstrar o tamanho do carnaval na cidade e tal. E aí a gente foi impulsionado, Thiago, pelo fato do Eduardo Cunha estar tentando tramitar na época o Estatuto da Família na Câmara dos Deputados. E a gente fez o tema Família Augusta de todo jeito nos gusta. Que era o tema mais assim, radical contra o Eduardo Cunha. E aí, cara, a gente conseguiu convencer a gestão municipal que seria um grande acontecimento aquilo. E nós fizemos esse desfile que pulou de 100 mil pessoas que estavam na Augusta inteira para 500 mil pessoas, porque a gente foi absolutamente abraçado pela comunidade LGBTQIA+. Todo mundo colou, a galera da parada colou, porque era contra o Estatuto da Família. E aí o Baixo Augusta virou, aí começou a ser esse bloco tão grandão desse jeito, gigantesco. Eu achava que vocês tinham sido convidados da forma possível para sair da Augusta. A gente já tava meio perigoso ali na Augusta, né? Não sei se você lembra, era difícil. Lembra que a gente fazia aquela viradinha na rua? Puta, era uma loucura. Mas, cara, é uma loucura, mas essas são as partes que eu acho mais legais, sabia? A Tulipa, ela todo ano ela canta efêmera no Baixo Augusta, ela é a madrinha do baixo, e isso começou porque tinha que acalmar a galera. E aí ela parava, fazia a capela para poder virar o trio elétrico na Praça Roosevelt. As tecnologias que vão se desenvolvendo pra gente sobreviver no meio da rua, né? Eu também, a gente já teve que fazer...
essa tática aí da acalmada pra poder desviar de caminhão jamanta, estacionado, imagino. E, bicho, me conta um pouquinho musicalmente do rolê do Baixo Augusta, quem tá lá, quem coordena, como que fica essa parte? A parte musical é comandada, dirigida pelo Simoninha, né, desde o começo, né? Ele, com o tempo, foi estruturando uma banda maravilhosa, formada por ritmistas, principalmente na parte da bateria. É uma mistura de ritmistas que são de várias escolas e muita gente da Vai-Vai, muita gente da Mocidade Alegre, muita gente... Tem de todas as escolas, mas gente muito do carnaval, né? E muito do samba, e muito das rodas de samba dos bairros da Zona Norte, do centro, do Bexiga. As rodas mais populares, inclusive. É muito legal esse trabalho que o Simoninha faz. E também com uma banda de guigueiros da noite paulistana, que você sabe muito bem o que significa. Que são aquelas pessoas que tocam demais e tocam de tudo e tocam... E aí a gente tem uma predominância pelos grandes sambas clássicos, né? É importante registrar que houve uma inspiração muito grande no Cordão da Bola Preta. O Baixo Augusta se inspirou muito na parte musical, na parte estética, até aquela camisa branca que a gente usa. Tinha a ideia de fazer uma reverência ao Cordão da Bola Preta. Na época... Eu frequentei muito o Cordão da Bola Preta. A Leandra, minha ex-companheira, é porta-estandarte do Bola Preta, né? Eu morei muito tempo no Rio, então a gente vivia muito aquela coisa linda, maravilhosa e tradicional. Inspirou tanto que ficou do tamanho Era uma coisa que na nossa concepção absolutamente improvável de acontecer, né? E a gente fez isso. Aí o Simoninha montou uma base estrutural musical muito baseada nos grandes sambas tradicionais. E aí, com o tempo, e também por causa da região, né, por causa do Baixo Augusta, a gente foi incorporando um pouco de músicas que a gente pode se dizer assim, ou derivadas do rock, com ritmo de samba, ou derivadas do rap, da música urbana em geral, que eram mais características daquela região. E aí começou a ter essa mistureba interessante que agrada um público muito amplo, tal, mas sempre com uma base de samba, né? Tem sempre a bateria, tá sempre ali e tal, mas de novo inspirado no Bola Preta, todo mundo microfonado, todo mundo em cima do trio, ninguém no chão, era Bola Preta, era Bola Preta nesse sentido. Sim. Pô, legal. E assim, é uma coisa também que acabo me repetindo muito, mas porque eu acho que é importante dizer, é um tipo de mistura que eu acho que talvez seja a maior característica de São Paulo, né? Sim. Eu acho que, não querendo limitar ninguém, nem deixar preso num folclore cristalizado, mas assim, eu passei carnaval em Olinda, pra ver orquestra de frevo. Né? Eu fui pra Salvador pra ver bloco afro. Né? Fui pro Rio de Janeiro, fui atrás do povo das batucadas, de samba e tal. Nenhum lugar mais propício do que São Paulo para ter tudo isso. Sem dúvida. Né? Nesse momento de reconstrução, de retomada de tradição que a gente está tendo agora. É verdade. Inclusive, e também não só do ponto de vista musical, mas do ponto de vista cultural mais amplo, nos pareceu muito importante fazer uma caracterização do território, né? Então não é à toa que a Tulipa é a madrinha, porque a Tulipa era uma personagem muito importante do Estúdio SP, que é onde o bloco nasceu ali, né? E não é à toa que a Alessandra Negrini é a rainha, que é uma moradora da região, tá sempre ali, sempre viveu intensamente. E o Marcelo Rubens Paiva, o porta-estandarte. Agora a Thelminha também, que é a diva do Baixo Augusta, ela ia no Baixo Augusta, tem uma história linda com a gente, Thiago, que ela ia antes de BBB, antes de tudo. E ela tem fotos que ela mostra isso pra gente, a gente fica super emocionado. Tanto é que quando ela tava no BBB, olha que engraçado, a gente tá falando do BBB aqui, o marido dela levou um corpo de como é que é, de papelão, que é a foto dela lá, só para ela ir sem estar, entendeu? Então tem umas tradições interessantes que são muito bonitas. Mas isso eu acho muito legal, porque mesmo com esse tamanho, mesmo com essa proporção, não perde a essência que é a conexão com o território. Para mim, eu acho que isso sim. A sina do bloco de carnaval é ele se manter
conectado ao território, né, às práticas, às pessoas, Com certeza. os lugares. E, cara, assim, é foda porque, pô, vamos chutar cachorro morto aqui. Mas como que tá... Falamos do Carnaval de São Paulo. Como que tá a organização do Carnaval de São Paulo? Cara, eu acho que a gente vive a gente vive um problema muito sério que é derivado dessa dinâmica que mistura a polarização nacional, etc., e confunde com a maior festa da cultura popular, o maior traço da nossa identidade, que é o carnaval, entende? Então, a gente sempre fica sendo ameaçado, né? Aliás, independentemente desse ano ou de qualquer outro ano, eu posso te falar que isso me deixa de saco cheio, cara, de verdade. É muito chato a gente sempre ter que reafirmar a importância do que a gente está fazendo, porque, veja, a gente já teve carnaval que teve 3 bilhões de giro econômico. A gente já teve carnaval que teve 15 milhões de pessoas na rua. Ou seja, do ponto de vista econômico é importante, do ponto de vista popular é importante, ou seja, números absolutamente incontestáveis. Sim. A gente já criou a tradição da cidade. A gente já é usado por quem está no poder para falar, olha, venha passar no maior carnaval do Brasil e passar esse constrangimento que a gente passou agora com aquele cartaz lá, aquela comunicação que foi feita. Tudo isso a gente já... Por que todo ano a gente tem que brigar e mostrar a importância e falar? Eu não consigo entender, sabe? Isso realmente é muito desgastante. Até de um ponto de vista... eu não sei nem que categoria é essa da nossa vida, mas assim... do calendário, nenhum outro feriado precisa se explicar tanto como o carnaval. A gente tem que pedir licença para fazer carnaval durante o carnaval. Sim. Né? Não existe um Natal que vai acabar às 10 da noite, nem o Réveillon. Porque tem que... mas aí tem um pessoal que não é cristão, que não tá gostando disso daí. Nenhum outro feriado passa por isso, né? E eu acho que tem a ver com esse aumento com esse pacto conservador, né? Que eu acho que existe entre os conselhos de segurança, alguns setores da polícia que fazem parte desses conselhos. Acho que tem ali uma necessidade... Um abraço pro pessoal do Consegue que tá ouvindo a gente aqui agora, que eu tenho certeza. Eles ouvem tudo, eles sabem de tudo, bicho. São os caras que mais me seguem, que mais... Bicho, você precisar saber que dia que a charanga vai fazer qualquer coisa, só o pessoal... Aliás, eu queria aproveitar... Os caras sabem mais do que os fulhão. Eu queria aproveitar a oportunidade e eu, como morador da região, queria lançar sua candidatura para tomar conta do Consegue. Acho que você estava eleito, mas hein? Você me odeia? Que você tá com problema comigo, Ale? Só quero assustar o pessoal. Nossa, não faz isso comigo não. Bicho. Mas eu acho que tem esse pacto, eu acho que tem um ódio à festa muito grande, um ódio às pessoas serem felizes e ocuparem as ruas. Eu acho que tem um rescaldo muito grande anterior a esse movimento que expandiu a cultura para o espaço público. Então tem ainda gente resistindo, gente que viveu aquela cidade indoor, né? Sim. Então acho que são vários elementos que explicam isso. Fato é que é irreversível, né? É uma coisa que as pessoas precisam entender, que é melhor o diálogo, melhor a construção coletiva do que o embate, né? Sempre o embate, etc, né? Fico imaginando, por exemplo, se houvesse algum tipo de proibição, uma coisa mais restritiva, a onda gigantesca contrária que isso ia criar, né? Também remetendo a essa prefeita que proibiu o carnaval no interior do Maranhão, que é do PL, né? Eu quero saber por que os correligionários dela, as pessoas do mesmo partido dela, não tomam a mesma atitude no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Belo Horizonte, em Recife. Ninguém tem coragem de proibir o carnaval. Sim. Mesmo a pessoa mais conservadora. É um tiro no pé político. Não dá, é o povo, é o hábito mais intenso e tradicional da nossa população. Tem uma coisa, por exemplo, as cidades que são grande referência para mim de carnaval. Recife, Olinda, Salvador, Rio de Janeiro. Sim. São todas cidades litorâneas. Sim. Que naturalmente a população tem uma outra relação com o espaço público. Claro. Né? No Rio de Janeiro, que eu vou bastante,
qualquer época do ano, se você passar perto da praia ali, tem alguém de chinelo, Sim. sem camisa, né? É um outro jeito de estar na rua. Claro. E já tem essa tradição, essa vivência da ocupação do espaço público, que é a praia. Com certeza. Né? Aqui em São Paulo, eu que sou mineiro, mas moro aqui há muito tempo, né? Vim pra cá em 88. Eu lembro de pegar a conduçãozinha que me levava lá pra escola, ouvindo lá aquela porcaria daquela música lá, não sei o quê. Tá na... Vambora, tá na hora. E assim, tudo as músicas de São Paulo fazendo referência... A cidade não desperta apenas... Vambora, trabalho, vambora. Pega o metrô que você chega mais rápido pra trabalhar mais rápido, quem trabalha mais, não sei o quê. Então eu acho que... Quem trabalha mais ganha mais dinheiro, vai embora mais rápido daqui. Pra morar na praia, pra morar no campo. É meio isso que pensavam, né? Então eu acho que deve ser um choque muito grande, né? Primeiro de tudo que assim, a gente, independente do carnaval, eu sou músico, você teve o Estúdio SP, a gente lida com arte, com cultura desde sempre, que ainda em 2025 é uma luta de convencer as pessoas de que isso é trabalho. Né? Ainda tem essa reafirmação. É isso, você apresentar esse número, você falar que a cidade arrecadou 3 bilhões de reais no período do carnaval, não é suficiente para convencer a pessoa que não gosta de carnaval de que é bom para a cidade, que isso é trabalho, que isso gera renda, que tem benesses. Né? Eu acho que essa é uma dificuldade que no carnaval é muito evidente, mas não é só do carnaval, acho que é de todo o setor cultural. Né? Sim. Eu acho que é muito difícil a gente conseguir convencer. E aí eu não acho que seja só o político mais conservador, eu acho que, ou as pessoas mais conservadoras, eu acho que inclusive o campo progressista precisa ter essa compreensão e essa estratégia de atualização das ações culturais, convencer que a cultura pode ser estratégica do ponto de vista, pode ser central no desenvolvimento econômico, social, sustentável do país, de uma maneira verdadeira e efetiva, né? Sim. Então, eu acho que a gente está vivendo um momento, Thiago, que a gente precisa dessa atualização. Inclusive, aproveitar o atual governo, que é favorável, que tem essa visão, para fazer essa atualização. Porque se a gente não fizer, a gente corre o risco de perder essa disputa no futuro. Né? E intensificar os processos conservadores contra os movimentos culturais e, inclusive, perder conquista, regredir em conquistas que são históricas e que já foram feitas. Nós precisamos desse passo fundamental. Então, por exemplo, isso vale para o carnaval também. Por exemplo, por que não tem uma política de crédito para a cultura? Sim. No Brasil. Não consigo entender. Não tem. Tem para todo mundo. Tem para todo mundo. Para todas as áreas. Todos os setores. Para quem mais tem dinheiro, tem. Todos os setores econômicos têm. Sim. A gente não tem uma política de crédito. Se você quiser fazer um projeto, você precisa entrar na fila do fomento e você tem que ir lá fazer todo o processo burocrático. O cobertor é tão curto na cultura que nunca vai ser capaz de atender todas as pessoas que estão pedindo fomento. Sim. Agora, se você... Charanga do França, quer fazer um super projeto. Você quer saber? Eu vou fazer com crédito. Eu quero pegar o crédito de incentivo e de estímulo à cultura, quero pegar essa grana e vou pagar com esses juros maravilhosos que fizeram para estimular a cultura, muito baixos, etc. Porque eu vou fazer um negócio, vou fazer girar dentro da lógica dos seus processos. Pô, por que não tem isso? É isso que eu fico maluco. E falo assim, poxa, por que a gente tem que ser tão restrito a esse ambiente com tão pouco recurso? Mas então, justamente porque é isso que você está falando. Eu acho que a gente tem que convencer isso de todos os lados. Claro. Né? Porque também aí falo por experiência própria, que eu acho e sinto também uma romantização muito grande do outro lado, das pessoas não entenderem que é trabalho. Eu preciso ganhar dinheiro. Você tem que sustentar sua família. Eu não tenho outra forma, de... Eu também não. Ou seja, tocar, bicho. Então, assim, meu carnaval, tudo é lindo e maravilhoso, mas assim, o boleto vai chegar do mesmo... Ninguém vai chegar e falar assim, bicho, esse mês você não precisa pagar aluguel porque o que você fez na rua e você tá de parabéns. Não, chega do mesmo jeito, cara. Então, isso é exatamente, você tem toda a razão. É uma via de mão dupla. Tanto um lado tem que ter essa visão de expansão das
possibilidades de financiamento da cultura, como o outro lado tem que compreender que existe ali um trabalho digno, maravilhoso sendo feito, etc. Mas é curioso, porque tudo isso está dentro desse pacote de incompreensão mesmo, e de dificuldade, que todo ano a gente precisa reafirmar. E parece uma piada em relação ao carnaval, né? Porque, cara, tipo, todo ano a gente tem que falar as mesmas coisas com os mesmos órgãos. Ai, meu né? Deus. E só que faz 16 anos, cara. No caso do Baixo Augusta, entende? Então é claro, a gente já tem impacto, importância, tem lá o pessoal que também não quer mexer com a gente, porque, Sim. tem isso já, Sim. mas é importante a gente... Eu acho que a gente precisa também batalhar muito pela natureza cultural do carnaval, né? Sim. Acho que os órgãos culturais é que tem que fazer o carnaval. Os órgãos culturais, eles têm a prerrogativa de falar para os outros órgãos de controle o que é cultura, Sim, exato. o seu anteparo institucional, Sim. né? E isso de vez em quando cai, né? Por exemplo, agora, por exemplo, a Secretaria de Cultura aqui em São Paulo não tá participando. Porque na verdade, assim, as pessoas sabem, né? O Brasil é um país de símbolos, né? Que cultiva muita subjetividade. Né? Então as pessoas entendem isso, né? Então, por exemplo, quando eu falo que o meu lugar é ali, na Santa Cecília, daquele jeito e tal, e tem um cara que, mas não tem que ser assim, e acha que tudo bem mudar, tudo bem as coisas se transformarem pela conveniência desses órgãos e tal, não é assim, é a mesma coisa, cara. Fala, brasileiro que não entende de subjetividade, fala para um palmeirense colocar uma camisa do Corinthians, é isso. É isso. Tenta convencer ele que é só um pedaço de pano e que tá tudo bem ele colocar... Mas nós temos um exemplo em São Paulo que é muito, muito importante, que é quando o ex-prefeito Dória tentou fazer uma migração do carnaval da cidade para 23 de maio. Sim. E mesmo com toda essa turma aí que você está falando que não consegue compreender subjetividade, ele não conseguiu, cara. Ele tinha apoio, ele estava bem aprovado, né? Ele não conseguiu. Sim. Chegou num lugar de território, de tradição, de levante de pessoas que estavam cultivando difusamente essas suas tradições, essas suas relações com o território, que travou. Sim. Travou. Eu lembro de uma matéria da Globo, numa reunião que nós tínhamos sido chamados, acho que você estava lá também, é uma reunião grande lá na saída, onde ele estava anunciando que ia todo mundo para 23. E que eu lembro que eu falei, não, a gente não vai, Baixo Augusta não vai. E aí eu lembro da repórter perguntar, mas como é que você vai fazer se a prefeitura obrigar? Eu vou transformar o meu desfile de carnaval numa manifestação política pelo direito de desfilar no lugar que eu quero. E aí todo mundo começou a falar isso, e aí não rolou, cara. Sim. Entendeu? Não rolou. Porque a gente pode fazer isso. A gente sempre vai poder fazer isso, sim, né? Então, e aquele carnaval, né? Diga-se de passagem, a gente fez com o tema Proibido Proibir, que foi justamente uma alusão a isso, né? Um embate contrário à proibição de usar os próprios trajetos. Sim. E foi o nosso maior desfile da história. Nós juntamos 1.350.000 pessoas nesse desfile. Foi um desfile que a cidade foi nos apoiar, cara. Então, assim, tem um apoio. As pessoas ficaram comovidas com aquilo. Pô, vão tirar os caras que estão fazendo. Nem tinha isso aqui, agora tem, super legal. E aquilo foi tão divulgado, né? Sim. E que a resposta se deu na rua, né? Impressionante. Voltando só um pouquinho pro assunto da música, Baixo Augusta todo ano tem seus homenageados, né? Convidados, homenageados. Esse ano, Jorge Aragão. Que honra, né? Porra. Que honra, que honra. O Jorge Aragão, a gente quis fazer uma homenagem a ele e aproveitar a frase incrível que tem na obra dele, a força dos nossos pagodes, para levantar essa bandeira aí da vida noturna da cidade, das rodas de samba, dos blocos. Eu acho muito importante a gente reafirmar essas coisas, especialmente em início de gestões novas, porque a gente tem que sempre, né, refazer os nossos pactos e mostrar o que nós queremos, o que nós desejamos, para não ter retrocesso, né? Então, ele topou, foi uma honra pra gente, ele que é
enfim, não só esse gênio do samba, né, mas um gênio do carnaval, né, um gênio do Cacique de Ramos, Sim. né, uma pessoa muito importante, né. Aliás, Cacique de Ramos é a maior experiência carnavalesca que eu já tive na vida. E aquelas músicas do Jorge que ficam tocando em looping ali, que transforma aquilo numa loucura, num mantra, num ritual, né? Sim. Um negócio muito impressionante com o fogo e pulando aquele fogo. É um negócio realmente impressionante. Pra quem não sabe, o Jorge Aragão é compositor de um verso que você já ouviu na vida, que é na tela da TV, no meio desse povo, eu não vou completar, mas entre outras coisas, eu com certeza é um dos maiores compositores que a gente tem. Você pagou com traição a quem sempre deu a mão, não dá pra sorrir nunca mais, não dá pra fugir dessa coisa de pele, né? A força dos nossos pagodes e tantas, né? Aí foi que o barraco desabou, né? E aí por aí vai, né? O Malandro, né? E tem tantas. Mas tem uma que é muito boa e que vale para todos os blocos de carnaval e as suas relações com o poder público que passa e que os blocos ficam, que é respeite quem pôde chegar onde a gente chegou. Exatamente. Né? Moleque atrevido. Não, isso é uma coisa que também, né, todo ano, né? A gente, quantas vezes a gente repete a mesma coisa, né? As gestões, elas são transitórias, né? Quem tá aqui fazendo são nós, né? Então, assim, seria a coisa mais esperta, mais inteligente, seria o pessoal ouvir um pouquinho mais quem faz há tanto tempo, mas a gente fica aí nessa... A gente tem também esse ano, Thiago, já que falamos do Jorge, importante também registrar que também, a partir da lógica da diversidade musical e da tradição do território, a gente tem a participação esse ano da Tássia Reis, do Iago próprio, do Otto, né? Ou seja, você vê a diversidade aí configurada e, claro, da Tulipa, que é a nossa madrinha que sempre participa também. É isso, você falou, mas com certeza tem gente aí, a internet tá cheia de jovens que não vai saber o que é o Estúdio SP. Muita gente não sabe, faz tempo já, né? Então, o Baixo Augusta mantém um pouco... Sim, sem dúvida. Pouco não, né? Mantém bastante desse DNA aí. Mantém né? bastante. O ano passado o Criolo esteve lá conosco no desfile, né? Também um personagem, talvez um dos mais importantes ali dessa trajetória do estúdio, né? Todo ano tem. Vamos falar um pouquinho dessa época aí, 2000 e... O estúdio abriu o quê? Ali na Augusta... 2005, Augusta 2007. 2007, né? Eu lembro, acho que a primeira vez que eu toquei no estúdio foi 2009. Eu acho que foi por aí. Você tocou pra caramba lá, hein? Eu toquei. Eu toco muito, bicho. Eu tenho muita conta pra pagar. Eu tenho que trabalhar muito pra pagar meu aluguelzinho. Muita gente, de várias formas, de uma maneira muito diversa no estúdio. Guigueiro, né? Guigueiro. Por isso que eu falei com tanta ênfase. Aonde me chamar, eu vou. Aliás, vou até abrir um parênteses aqui. Se o Iago quiser fazer um convitinho aí, a gente gravar alguma coisa, tocar junto, bicho, eu acho Você sabe que o Iago vai lançar um samba no Baixo Augusta, né? É mesmo? Ele vai lançar um samba. Eu acho ele brilhante, espetacular. Né? Também cara. acho, cara. Eu fiquei de cara quando eu ouvi. Eu acho espetacular. Eu tava precisando ver um talento desse nessa área musical cara, surgir. Você sabe o que me pegou? Eu às vezes eu deixo Spotify rolando, justamente assim, eu falei assim, deixa rolar até ver até onde chega, né? E aí que me pegou demais, cara. Tem uma música dele que tem um verso que fala que ele vai buscar a menina de carro e ele fala assim, te encontro do outro lado, tô num golzinho quadrado, a porta tá travada, eu vou ter que abrir por fora. E eu falei, cara, foi a primeira experiência da vida, assim, né? Com o carro caindo aos pedaços, indo buscar a mina pra levar pra tomar uma Coca-Cola com uma batata frita. É muito talentoso, cara. Mano, assim, esse verso me pegou demais. E aí eu comecei a ouvir as coisas dele. E eu fiquei muito impressionado no Koala, cara. Fiquei muito impressionado no Koala. Ainda não vi ele no palco, mas eu fiquei muito impressionado com a reação do público, com a maneira que ele lida com o público. Muito impressionante. Sim. Eu acompanho ele no Instagram. Ele fez uma turnezinha na Europa. Sim. Vendo a galera reagindo aos shows dele lá fora também. Achei o cara muito foda. E que eu ainda quero deschavar mais um pouco esse assunto, os homenageados passados do Baixo Augusta. São vários, né? A gente tem uma emblemática que é a nossa rainha
deusa, que é a Elza, né? A Elza nos abraçou de uma maneira muito maravilhosa no Carnaval de 2020. Nós fizemos aquele painel que está lá na Consolação até hoje. Eu acho que essa é a nossa grande figura musical que nos deu a honra de participar da nossa história. Mas são muitas pessoas, né? A gente teve momentos sempre variando através do tema, né? Então, por exemplo, nesse desfile do É Proibido Proibir, que eu te falei que juntou 1.300.000 pessoas, a grande atração, aliás, é importante falar, a grande atração sempre é a banda do Baixo Augusta, com os músicos do Baixo Augusta, com o Simoninha e com as pessoas que tocam e cantam com o Simoninha. É importante dizer que a banda é composta pelo Simoninha, pelo André Frateschi, pela Bruna Pazinato e pelo Evelson Oliveira, que são os cantores oficiais ali do Baixo Augusta, o Simoninha, diretor, puxador, etc. Legal. E a Maria Rita cantou como um dos nossos pais na frente da Praça Roosevelt, onde a mãe dela fez o primeiro show em São Paulo, né? Naquele show, naquele espaço cultural que existia na Roosevelt. Ou a gente teve Nação, a gente teve Olodum, aliás, o Olodum desceu junto com o Baixo Augusta tocando, foi um momento muito emocionante, com a formação oficial, tradicional do Olodum, né? Bira Jackson, né? Todos os cantores, né? Muito interessante, muito potente. Legião, enfim, você tem muitos artistas que participaram. Já tivemos Céu, obviamente, todos aqueles artistas do estúdio, todos Etier, né? Todos aqueles artistas participaram. Marina Sena, enfim, o próprio Criolo, como eu falei. É muita gente que participou, eu não consigo nem lembrar direito, são muitas e muitas participações. E sempre assim, ou um grande homenageado, ou pessoas que participam com participações especiais, né? A gente leva muito em consideração isso, como você disse, de registrar tradições do território e esse link com o passado do Estúdio SP, né? Sempre tem que ter alguém tem que lembrar um pouco disso, é um momento menos jovem do desfile, mas é bacana. Mas é isso aí. Ale, curiosidade, sempre foi no sábado do pré-carnaval. Domingo do pré. Domingo do pré-carnaval. Tem algum motivo especial? Tem. O motivo é porque a gente, quando fez o pedido inicial, quando a gente teve a ideia, assim, vamos montar um bloco para quê? Para disputar a rua com os carros. Qual que era o nosso desejo? Transformar a Rua Augusta num bulevar. A gente vivia ali numa situação que era a Augusta completamente lotada de carro, parado no trânsito, você lembra muito bem, e as calçadas completamente lotadas, com as pessoas entrando e saindo dos clubes ali e tal. A gente falou, como é que a gente faz para transformar isso num bulevar? Vamos montar um bloco de carnaval para forçar uma ocupação cultural da cidade. Então esse foi a ideia inicial, o primeiro fiapo de ideia foi esse. E aí a gente fez um movimento de ocupação cultural a partir dessa ideia, né? E como não existia densidade, carnaval de rua de São Paulo, tradição, como a gente já falou aqui, a gente falou, vamos fazer no pré, para pegar as pessoas que não viajam, porque a gente precisava das pessoas que são fanáticas pro carnaval e que iam para Salvador, que iam para Recife, que iam para Olinda e que iam pro Rio, junto com a gente para ter densidade ali, senão não ia adiantar nada. Então todo mundo que a gente consultava e que amava carnaval, que toparia essa aventura, eles estariam viajando, a grande maioria ia viajar para algum centro carnavalesco, ou para o interior, sei lá. Então, aí a gente falou, vamos fazer no pré por causa disso. Não, então, matou a charada era a suspeita que eu tinha, porque justamente eu lembro que nessa época aí, especificamente, São Paulo ainda estava assim, tinha um resquício de noite, né? Eu trabalhava muito no carnaval em baile. Sim, tinha, isso né? Tinha. Baile de clube. Ainda tinha isso. Assim, aquela sina do paulistano que é muito novidadeiro, né? A rua chegou e enterrou isso, né? Acabou com isso. Inclusive com a própria característica da noite, né? Nunca mais, sim. Em geral, não só do carnaval, né? Sim. Nunca mais fui chamado pra fazer um baile, pra tocar. Hoje em dia eu faço os meus, né? Hoje em dia a charanga faz baile. Claro. Mas aquela coisa de tipo, a gente tá montando uma banda e fechamos com o Palmeiras e vamos tocar lá, aquele esquema que era 5 noites e 2 matinê, né? Sim. Isso acabou. E muito também, porque esses dias eu tava ouvindo
Cara, depois eu vou ter que pesquisar o nome, eu vou fazer esse meia-culpa aí de não estar lembrando o nome agora. De uma mulher negra, periférica, que falou justamente disso. O Carnaval de São Paulo só está sendo possível porque ele reafloresceu na classe média, que era um pessoal que viajava no Carnaval, que viu o Carnaval de em todas essas outras cidades. Se apaixonou pelo Carnaval. Se apaixonou e falou, não, peraí, a gente precisa ter isso aqui também. E ela, enfim, justificando que se tivesse esse monte de gente preta na rua fazendo música, ia estar todo mundo apanhando, ia ter um só e não ia ter tido segundo. E, curiosamente, o pré-carnaval ainda é o momento com maior número de blocos no nosso carnaval, né? Sim, o pré-carnaval ele parece que não tem nem mais espaço, né, para ter novos blocos, né? Não sei se é possível fazer inscrição para pré-carnaval dentro das regras aí que colocaram, sim, claro. Mas né? É que é isso, né? O paradigma da democracia, da liberdade, que é engavetou, né? Tá rolando um engavetamento de bloco. Chega uma hora que você tem que defender a sua tradição de ter o seu espaço garantido também, né? É um problema. Eu acho que existe aí uma coisa que a gente precisa evoluir em São Paulo e que aí eu acho que com o tempo a gente vai conseguir também, assim como a gente conseguiu muita coisa já, apesar das dificuldades, que tem a ver com a espontaneidade do carnaval, né? Então, existe o carnaval, que o carnaval de rua, que é feito pelos blocos, pela agenda oficial, lá, que tem lá no roteiro, etc., que todo mundo divulga. Isso é muito importante, isso é fundamental, assim como existe no Rio, em Salvador, em Recife, em Olinda, etc. Mas existe também uma dimensão espontânea do carnaval. E isso a gente precisa de uma compreensão social, do poder público, para entender que é natural que exista, a partir daquela mesa no bar, que está sentada naquele momento histórico, daquele fim de semana de carnaval, que dali cria uma onda e surge ali improvisadamente alguma coisa. Tem que entender que isso é uma coisa natural dos grandes centros carnavalescos. E aí vem uma questão que eu queria colocar aqui, que é, quando você assume a narrativa de que você é um grande centro carnavalesco, você precisa agir como grande centro carnavalesco. Não pode ser só centro carnavalesco, entre aspas, para inglês ver. Você tem que agir de fato como centro carnavalesco. E isso significa duas coisas. Primeiro, entender a dimensão da espontaneidade. Segundo, ter uma estratégia de carnaval noturno. Porque senão você não é um grande centro carnavalesco. Sim. Você é um centro gigantesco de carnaval que não dá a vazão a toda a potência e desejo que existe na cidade para acontecer a festa. Sim. Eu duvido que alguém interessado em carnaval não viu a postagem da prefeitura, né? Que utilizou ali um dançarino, uma dançarina de frevo. É a foto do Galo da Madrugada aí em São Paulo. É importante dizer isso. A foto do Galo aqui em São Paulo, mas eu acho que mostra o desconhecimento, né? A falta de desconexão, de entendimento, né? Qual é esse carnaval, né? Como é isso, né? É um carnaval com um expediente, com hora para começar, com hora para acabar. É um carnaval burocratizado, né? Militarizado. Né? Então a gente está aqui nesse meio desse dilema. Essa questão da comunicação me parece muito, muito séria, porque é a coisa mais fácil de se resolver. Uhum. Quer dizer, todas essas questões, essas questões que você colocou são verdade, é verdade. Acontece. Só que assim, o que é mais fácil de resolver é a compreensão. Sim. E aí que eu escrevi na minha coluna. Por que não tem a sua metaleira lá? Na capa na carta. Eu sei por quê. Mas não, por que não tem as percussionistas do Ilu? Sim. Por que não tem a rebeldia do Bastardo? Por que não tem a resistência do Jegue Elétrico? Por que não tem a noivinha do Casa Comigo? Por que não tem a multidão do Baixo Augusta? Por que não tem aquela alegria, espontaneidade do Ritalina? Por que não tem Isso é uma pergunta retórica? O desbunde do tarado? Não, pra responder, é autoexplicado, mas é interessante isso. É interessante, mas veja só,
Veja só que interessante. Para quem insiste em divisões, eu citei aqui blocos completamente diferentes uns dos outros. Sim. Para mostrar que os problemas são os mesmos, os desafios são os mesmos para todo mundo. Exato. Entende? Então, assim, olha só que curioso, né? O fervo do Agrada Gregos e a metaleira do Charanga e a bateria do Ilu e o feminismo, o movimento feminista do Pagu e vai juntando. Todos sofrem as mesmas questões e todos são os blocos da cidade. Que, aliás, diga-se de passagem, não é que são blocos feitos por paulistanos, são blocos feitos por brasileiros e brasileiras de todas as regiões do Brasil que escolheram morar em São Paulo. Porque senão parece que é uma coisa de paulistano. Não é, não tem nada a ver. Sim. Porque nós não somos uma cidade... Nós temos no nosso DNA de sermos uma cidade cosmopolita nesse lugar. Exato. Eu sou mineiro. Então, exatamente. E ninguém vai falar, você não pode fazer bloco porque você é mineiro. Isso não existe em São Paulo. E, cara, então assim, quando a gente fala de blocos paulistanos, a gente não tá falando de blocos de pessoas que nasceram, não tem nada a ver. Sim. Blocos que de moradores da cidade. Sim. Né? Então, e todos com essa mesma dificuldade, todos com essa mesma luta, com essa mesma via crucis que precisa ser feita todo ano, né? Até para mandar um salve, você falou da coisa da espontaneidade, né? Estudando a história do Esfarrapado, que é o bloco mais antigo em atividade hoje, começou exatamente assim, né? Com aquelas figuras clássicas do Bexiga, né? Mandar um salve pro Tininho, o fundador que ainda tá por aí. Um salve pro Jaime também, que toca a tradição hoje em dia pra frente, né? Pro Maurício. As figuras clássicas ali e tal, seu Walter Taverna e tal. Claro. Os caras estarem ali e falou assim, pô, a gente precisa fazer alguma coisa pra agitar e tal. E assim, em algum momento as coisas se estruturam, né? Fica com 1 milhão de pessoas. Hoje eu tenho tenho um corpo ali pra reger com quase 200 pessoas tocando. Mas não começa de outro jeito se não for assim, se não for dando um estalo, dando uma faísca. Ninguém começa com patrocínio, ninguém começa com a coisa toda pronta, resolvida, sabendo tudo sobre o seu território. É isso, quando a prefeitura põe esse cabresto, ela está impedindo que novos blocos comecem, novas tradições se criem. Mas, sim, é verdade, concordo, mas também pode ser um estímulo para pro embate, para busca, pro desejo, né, para construção, né? Mas se a gente puder, claro que a gente puder fazer isso, né? Se a gente puder fazer isso sem ter que entrar na Paraty, claro. A gente teve um momento de expansão muito grande que não precisou de Paraty para ninguém, né? Que a gente viveu, né? Que esse momento desse boom. Mas a gente precisa realmente se comportar como grande centro carnavalesco. E como é que é essa coisa de quantificar, qualificar carnaval, coisa mais... cafona. Não tem o menor sentido, não tem o menor sentido. Ale, valeu demais o papo, muitíssimo obrigado por você ter colado aqui com a gente hoje. Bicho, é isso. Se tiver alguma coisa pra falar, uma última consideração, mas só agradecer mesmo. Cara, só agradecer. Obrigado, Thiago. Que bom que a gente tá nessa luta há tanto tempo. É muito legal a gente se encontrar sempre nessa mesma época, com os mesmos problemas, com a mesma cervejinha ali no Conceição, reclamando. E se cruzar no carnaval, né? Estarei com certeza ali na Charanga, que eu amo de paixão, assim como todo o bairro de Santa Cecília ama, e todo o território ali do centro da cidade. Mas obrigado pelo convite. Valeu demais, mano. Obrigado. Tá aí, esse foi o episódio número 50 do Sabsom, que tem roteiro, trilha e apresentação minha, Thiago França. A direção é da Camila Salmásio, a produção da Letícia Holanda, direção de imagem de Vitor Shimomura, trabalhos técnicos de Adilson Oliveira e a identidade visual é do Rafael Canoba. No Brasil de Fato, a coordenação das redes sociais é da Rafaela Cury, a coordenação de rádio e TV é da Muniz Ravena e a direção executiva é da Nina Fidelis. Como sempre, tem a playlist com as músicas e artistas citados aqui no papo e o link está na descrição do episódio. É isso aí, valeu e bons sons.